Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos gravar mais um vídeo aqui hoje de conversa, um bate-papo com vocês. Então, para quem está chegando agora nesse vídeo, meu nome é Dalila, esse é meu esposo Éder. E nesse vídeo a gente vai contar como foi a nossa entrevista para o visto americano. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nós fomos fazer a entrevista no dia 18 de outubro de 2022. Era o dia de aniversário de casamento nosso, dia 18 de outubro. Nós fizemos a nossa entrevista no consulado de Porto Alegre, porque a gente morava no Paraná e para nós ficava mais fácil Porto Alegre. Então, fomos nós dois, a gente tirou junto o visto já para nossos dois filhos. Então, era a idade, na época, o Gustavo... hoje o Gustavo tem 12 e a Sara tem 9, então 2 anos atrás. Até 16 anos não precisa o filho acompanhar. Comparecer junto lá no consulado, né? Pode só levar o passaporte, fica opcional, se você quiser levar ou se não quiser levar. Nós optamos por não levar, porque era uma viagem longa, então eles ficaram com os avós, que foram buscar eles e levaram para outra cidade, a gente morava em outra cidade, e depois a gente pegou eles. Então, vamos começar pela nossa viagem. Fomos, né? Eu acho que dava quanto tempo de viagem? De Canoinhas até Porto Alegre, eu acredito que dava uns 600 quilômetros, aproximadamente umas 8 horas de viagem, não correndo muito, né? Indo normal. Ainda nessa viagem ainda consegui pegar 2 multas, 2 radar lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem muito radar, né? O guarda estava escondido atrás lá da placa, lá 2 vezes. As 2 vezes me pegaram lá no radar. Então, nós fomos um dia antes, porque a nossa entrevista, não me lembro bem, mas parece que era às 10, né, da manhã? Não me lembro se era às 10, eu acho que era às 10. Era pela manhã, não lembro bem certo horário, já faz um tempo, né? Mas a gente foi um dia antes. A gente chegou lá em Porto Alegre, acho que já era umas 5h30 por aí. Então a gente já resolveu colocar o endereço para ver onde que era o consulado, para passar perto já. Aí fomos, né? A gente foi com o nosso próprio carro, fomos lá no consulado, demos uma volta. Acontece que nós não tínhamos reservado o hotel e a gente foi um dia antes. E até a gente foi passar antes no consulado para a gente identificar um ponto para ver se poderia deixar o carro em algum lugar, para ver se tinha algum guarda-volume, né, para estar guardando a chave do carro, a carteira, porque a gente estava sem saber nada ainda do que ia acontecer, né? E como a gente sabia já que não poderia entrar nem com chave de carro, nem com nada, só com a pasta com os documentos, né? Então a gente já passou para dar uma olhada para ver como que funciona, porque tem pessoas que dizem que no outro lado da rua sempre tem um guarda-volume, né? E eu particularmente eu não vi isso lá em Porto Alegre. Lá eu passei com o carro lá olhando tudo e não vi isso. Eu acho que tinha, acho que tem, mas acho que é do outro lado lá que a gente... Do outro, porque são 2 vias que vêm de ter uma mureta e mais 2 vias que vai, então pode ter sido mesmo lá do outro lado, que eu realmente não vi. E lá em Porto Alegre, você faz tudo, nós fizemos tudo no mesmo lugar, que nem eu vejo que o pessoal comenta aqui em São Paulo, faz, já nem me lembro bem certo as informações. Dia, né, faz a digital, né, que é a foto lá, né? Não é foto. Dia faz uma coisa e no outro dia tem que ir para fazer entrevista, né? E o nosso, lá em Porto Alegre, ele já é todo no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. Você segue o fluxo, né? Primeiro você faz digital, depois segue o fluxo. Lá dentro mesmo você já faz tudo, não é em lugares separados. É tudo dentro do mesmo consulado. Então eu acredito que fica até mais fácil ali em Porto Alegre nessa questão, né? Talvez algumas coisinhas assim a gente não vai lembrar mais. O nome dos lugares, acho que era CAPS, não era? Ai, não, gente, não, anula essa parte, eu não lembro bem certinho como é que era. Eu também não lembro. Mas lá foi tudo no mesmo dia e tudo na mesma hora, num fluxo só. Você entra e já faz tudo. Então, mas antes de chegar ainda lá na entrevista... Nós estava à noite olhando em volta do consulado, andando com o carro em volta do consulado ainda. E como a gente tinha que posar lá, né, para outro dia, a gente ainda não tinha reservado hotel.
Aí colocamos, né? Tentando achar um hotel até, mais próximo, né? até nessa aí do hotel nós banquemos de primeira viagem, né? Que nós fomos pra Dá pra lá agendar. sem marcar nada, sem agendar nada, sem ver nada antes, nada prévio. Só embarcamos na caminhonete e partiu para Porto Alegre. Aí colocamos ali no GPS e fomos para. Vai dizer, vamos no mais próximo aí. Eu falei, então vamos. Aí fomos, chegamos lá bem simples e era um hotel bem chique. Na verdade, no Google Maps tinha um do lado que tinha, acho que não me engano, era 2 estrelas. E daí nesse que eu escolhi ir, ele tinha 5 estrelas. 4 estrelas. 4 estrelas? E daí eu pensei assim, acho que vamos nesse aqui porque é um pouquinho melhor. E o outro a gente não sabe como é que é, talvez está muito ruim e tal. E Porto Alegre também é uma cidade assim que ela tem... É bem movimentada, né? Fluxo de gente do interior. Cidade bem pequena. A cidade nossa tem 17 mil habitantes. Em Clevelândia, Em Clevelândia, né? Que nessa época a gente tava morando em Canoinhas, Santa Catarina. Canoinhas. E então Porto Alegre para nós era muito grande, né? E a gente acabou indo nesse de 4 estrelas. Aí chegamos lá, não sabia onde deixava o carro, o Ed chegou lá perguntar. Eu deixei no meio da rua lá o carro. Aí era R$500 a pernoite. Não, falei, na verdade... Eu falei, é muito caro. Falei na frente do atendente, é muito caro, não dá. Aí o Ed ficou morrendo de vergonha. Eu falei pra ele, viu, o senhor não teria um quarto mais baratinho? Daí ele falou, não, esse é o quarto mais barato que nós temos aqui disponível. R$500 à noite. Pra eu porque a gente não tinha reservado e era o que tinha. Então... na verdade é o Hotel Lagueto. Esse hotel ele é uma rede bem grande. Uma rede bem grande, né? E é um hotel tipo internacional. Ele tem uma fachada de vidro de fora a fora. É o pessoal assim bem engravatado. Todo mundo de terno e gravatinha borboleta. Mas, então aí ficamos lá no hotel. Eu até dei uma cutucada assim na Dalila quando ela começou. Quando ela começou a falar do preço, vamos embora. Dei uma cutucada nela assim, mas era de noite já. O que nós ia fazer? Eu falei, vamos pagar o 500 aí, vamos entrar pra dentro. A gente não conhece a cidade, então ficamos lá. Aí no quarto tinha um frigobar lá com umas bem pouquinha água. Acho que tinha 2, 3 águas, aí coca. Nós, em dúvida, será que já está incluso isso? Será que não está incluso? Com esse valor deve estar incluso. Eu falei, por 500 deve estar incluso essas coisinhas aqui que tem no frigobar. Mas mesmo assim, a gente foi com calma, pegou uma água só. Uma água e um Kit Kat. Um Kit Kat e eu peguei uma barrinha de cereal. Bem simplesinho, que tinha ali, né? Final da conta, no outro dia, já conta. Nem vamos contar já esse pedaço, vamos deixar para nós finalizar lá depois, na hora que nós estiver saindo do hotel para ir para casa. Então, daí pessoal, nós ficamos nesse hotel, R$500 a diária, passamos a noite ali, descemos no outro dia de manhã, fomos lá, tomamos café, é um café maravilhoso, não tenho o que falar do café, maravilhoso. Voltamos pro hotel, pro quarto. Na verdade, antes de nós voltar pro quarto, eu fui até o atendente ali, eu não sei como é o atendente ali que fica ali na frente, e eu perguntei para ele como que eu faria para mim estar indo até o consulado, se teria um táxi por ali, alguma coisa. Daí ele falou, o senhor teria a opção de chamar um Uber, ou o hotel ele disponibiliza do motorista particular, daí o senhor paga a diária do motorista. O motorista ele sai daqui com o senhor até lá no consulado, ele fica lá fora esperando o senhor faz o que tem que fazer e depois ele retorna pro hotel com o senhor. Ele não é do hotel, mas ele já presta ali com parceria com o hotel, já é conhecido, já tem referência, já faz serviço, só que não é do hotel, né? Daí o hotel passa o contato dele e chama ele. Aí a gente ficou assim, meio... Não saberia onde é que ia estacionar, às vezes chega lá, não tem estacionamento. E também não podia entrar com a chave do carro, né? E eu pensei assim, eu não vou poder entrar com a chave do carro, daí nós vamos com o meu carro lá, ele fica com o carro lá e nós vamos lá pra dentro e depois voltamos de volta. Aí a gente pegou, né? Era R$80. R$80. Esse serviço. Mas daí a gente...
não queria, né, chegar atrasado, não queria ter nenhum problema. Pegamos também essa opção aí do motorista. Aí subimos, né? Nós subimos lá pro quarto, se arrumar, né? Pra se aprontar, pra ele vir. Chegar antes, até ele chegar ali no hotel. A gente se aprontou, se arrumou, demos as mãos, né? Ficamos ali com as mãos dadas, oramos e botamos na mão do Senhor, que se fosse da vontade dele da gente estar aqui, que Deus abençoasse, que desse tudo certo e que o visto fosse aprovado realmente, né? E então fizemos essa oração e descimos pro... Eu achei que ia ficar bastante nervosa, mas assim, eu fiquei realmente muito calma. Eu me senti assim, eu entreguei, sabe? Entreguei para Deus assim e senti uma calma que eu pedi assim, que eu ia aceitar, se fosse sim ou se fosse não, eu ia aceitar porque, sabe, que estava acontecendo tanta coisa na nossa vida que eu ia aceitar. Se fosse sim, fosse não ia ficar, entreguei para Deus. E fomos, né? Aí descemos no elevador. Aí chegou o motorista. Esperando o motorista, Nós saímos lá fora, né, pra procurar o cara que ia levar nós lá no consulado. Quando eu olhei um cara ao lado, assim, de terno, todo engravatado. Daí eu disse, olha, será que esse é o motorista? Daí pegamos, conversamos com ele era o motorista, né? Era um chofer mesmo, todo chique. Todo chique, engravatado. E eu achei que a gente ia no nosso carro, eu guardei a chave no meu bolso e acabamos indo com o carro dele, né? Sim, o carro ficou no hotel, mas daí o Ed entregou a chave do carro pra ele, porque não podia entrar, e ele ficou com a chave do nosso carro. Daí tu pensa assim, ó, eu com uma SW4, na época, um carro que a tabela tava R$270 mil, não tinha nada de seguro, peguei e entreguei a chave pro homem lá fora. Eu nem perguntei pro hotel se era realmente o homem que estava esperando. Ele disse que era o que estava esperando para ir pro consulado. Embarquei dentro do carro e disse, não posso entregar a chave, tô a chave do carro aqui. Que perigo de chegar lá de volta no hotel e quando eu ver não ter nada lá. Não ter um carro numa cidade lá que eu acredito que Porto Alegre deve ter 1 milhão de habitantes. Foi uma loucura. Mas Deus cuidando do propósito. Ele era uma pessoa boa. Muito boa. Foi uma pessoa que nós precisávamos no momento. Aí fomos lá, ficamos um pouco na fila. Ele ficou por ali esperando. E não foi tão demorado, né? Não, a fila foi bem rapidinho e até assim me surpreendeu, porque todo mundo diz que geralmente é cheio de gente. A nossa entrevista lá tinha bem pouca gente, a gente foi vamos dizer assim, uns 10, 12 primeiro ali. Eu acho que na verdade era o primeiro horário, o nosso já era um dos primeiro horário. Pode ser, porque tinha muito pouca gente, a gente só chegou ali, já foi pra fila e já foi encaminhado para dentro lá da sala. Tinha um policial ali, um guarda que ficava só checando a gente, se estava com os papéis certos, com os documentos certos ali. E se tinha alguma coisa que não estava fechando, antes de entrar lá para dentro, ele já indicava... Ele já vinha na fila, né, conferindo, deixa o passaporte aqui, colocava umas folhas assim dentro do passaporte e já deixava assim. Aí, vamos falar como a gente foi vestido, que eu já vi o pessoal perguntando às vezes. Sim. Nós não fomos assim, todo de social, o Ed foi de camisa social, mas aquelas tipo... esporte. Eu fui com uma camisa social, manga slim, sabe assim? Manga comprida assim, slim, né? Ela é um pouquinho mais justinha, né? Que essa aqui que tá meio folgadinha. Calça preta. Foi com uma calça preta que nem é de social. Uma calça preta, ela é tipo um social meio esporte assim. Eu não sei se vamos entender, eu não entendo muito de moda. Esqueci o nome, como que é? E um sapato, né? Só. Calça preta e sapato preto. Só. E eu fui de calça preta, jeans e uma camisa, uma blusinha assim, normal. Era preta também, né? Com bolinha branca. Normal. Preta com bolinha. E sandália, né? Sapatos. Não lembro que calçado que foi. Mas assim, eu não fui muito de social, porque padrão. eu vi umas pessoas assim que foram mais de social. Teve uns que não foram de social, foram bem de calção e chinelo. Tinha uns lá que parecia que tava indo na casa do amigo lá. A gente foi assim, como se fosse para um lugar mais... Tipo que nem a gente fosse pra igreja. Até menos do que a igreja, né? Porque a igreja você vai meio... fomos assim, bem vestido.
num lugar que mas seria mais não muito exagerado de formal, e nem mas muito também não informal. muito exagerado de informal. Isso, Assim, padrão. equilibrado. Não fui muito maquiada, assim, até porque eu não sou muito de usar maquiagem. Vocês podem perceber no vídeo. Eu não uso muito, não uso quase nada de maquiagem. Então a gente foi assim. Aí teve umas pessoas na nossa frente, né, que Sim. foram indo. Ah, vamos falar também que na hora da entrada, né, você passa, né, você tem que tirar... Tira a aliança, o relógio já tinha, eu uso sempre relógio, até a marca aqui do relógio no meu braço. Eu já tinha deixado o relógio no hotel, tinha deixado tudo no hotel, só estava realmente com a pasta com os documentos. A gente já procurou ir sim com o mínimo de coisas, mas mesmo assim a cinta, eu tive que tirar o sapato, eu tive que tirar a aliança, eu tive que tirar o meu óculos, eu tive que tirar tudo, colocar na bandejinha ali para passar, né, lá para dentro, para mim passar por dentro do detector de metais ali. Isso. Talvez algum detalhe a gente esqueça agora. Assim. Alguma coisa a gente vai falar, talvez a mais ou a menos, porque já fazem 2 anos já. Dessa parte assim do ali. Mas foi mais ou menos isso. Mas o que eu notei assim, ó, que em cada sala que você ia de um lugar para o outro tinha uma segurança. Era um pouco mais de segurança, que você passava por uma coisa de segurança. As salas praticamente não eram conectadas. Na primeira sala a gente foi, aguardou um pouquinho, eles chamaram, eles pegaram nosso passaporte e fizeram alguma coisa lá, que eu não sei. Eles colaram aquele... Colaram tipo um código de barra, isso, né? um número atrás. Um número ali no passaporte. E tiraram digital, se não me engano. Nesse não. Não foi no primeiro? Não, acho que não. Ai, pessoal, agora eu não lembro. Eu sei que no segundo, lá na entrevista, sim, a gente tirou as digitais. Foi nesse primeiro lugar, eles botaram só tipo um número, uma tarjetinha atrás de cada passaporte que nós tínhamos em mãos, né? Éder, né? Tipo o meu, da Dalila, tal. E a gente entregou a fotinho também. E a gente entregou a foto. Folha, aquela folha que as pessoas já colocaram fotinho da gente, a foto, ela é aquela um pouco maior, não é a 3x4, é aquela um pouquinho maior que eu não lembro a medida. A gente já levou a foto tirada. Aí a gente entregou esses papéis para eles lá e eles colocaram esse código de barra, tipo assim, um número atrás do passaporte. Aí aguardou um pouco ali numa outra sala, que tinha uma TV, ficava aguardando ali, sentadinho. Aí os outros que estavam na nossa frente já iam indo lá na fila para entrevista. Aí depois dava uma aliviada. Eles foram naquela fila da digital. Que daí vai para a fila da digital, daí espera mais um pouquinho para daí ir para a fila da entrevista daí. A digital, amor, é lá na hora da entrevista. Então, não sei. Então é na hora da entrevista. Tá, mas tu vai tirar digital em algum lugar lá. Mas tira digital e vai para frente. E daí vai lá na fila. Lá na fila você fica em pé, assim, né? Tinha uma fila grande. Aí nós ficamos juntos, ficamos conversando. Outra coisa assim, pessoal, que lá na fila o pessoal diz assim, você tem que ficar muito quieto, você tem que ficar tal, não pode conversar. Nós estávamos normal. Mas falando bem baixinho. Falando baixinho, para não atrapalhar os outros, bem né? Baixinho. Nós estávamos conversando, até a Dalila tava assim em mim, né? Nós sempre ficamos assim. E ela tava assim em mim, e nós... como se tivesse... Tinha algumas com pessoal com criancinha... Então tinha bastante gente. E aí foi ali vão indo na frente, umas pessoas falam bem baixinho, você nem ouve. Alguma outra pessoa que você ouve que tá falando. Eu vi que algumas pessoas deu negado, porque ela tava com outras pessoas e mostrou, falou já que foi negado. Na verdade, isso é uma coisa bem importante lá em Porto Alegre, que todos os vídeos que nós assistimos de entrevista, né, de consulado e tal, eles diziam que entregar uma folha, ou rosa, ou branca, eu não me lembro direito agora, mas lá em Porto Alegre não se ganha nada. Não sei se é lá em Porto Alegre, mas nós não ganhamos. E até os outros também, quando era negado, que a gente via, né, tá bem pertinho assim, a gente ouvia negado, não entregavam nada, simplesmente diziam negado. Nesse dia específico, não estavam entregando folha nenhuma. Eu não lembro se quem foi negado ganhou. Nós não ganhamos nenhuma. Eu fiquei muito atento olhando quem estava na minha frente para ver como é que estava.
E até tinha um cara lá que tava fazendo um negócio que ele tinha que buscar uma aeronave aqui. Ele era piloto. Isso chamou atenção, porque ele foi, conversou com uma atendente, aí ele também estava contando a história dele ali na frente, para nós, para outra pessoa, e nós estamos ouvindo, na nossa frente, né? Que ele era piloto. Ele ia buscar uma... A empresa tinha comprado uma aeronave aqui nos Estados Unidos e ele tinha que tirar o documento para vir aqui buscar a aeronave e voltar junto. Parece-me que ele não ia ser o piloto, mas ele ia vir aqui para buscar a aeronave. Ele trabalhava para a Azul, ele falou, né? Ele trabalhava para a empresa e ele vinha aqui que ele tinha que acompanhar a aeronave de volta. Mas a gente não sabe se a história é real. Não sei se é real ou não. E daí ele conversou com uma atendente e a atendente passou para o outro atendente que, tipo, ele era mais, acho que, superior dela, que ia analisar novamente. O caso dele, tipo, ficou em análise. Dispensaram ele lá e que iam analisar para ver se iam liberar o visto dele ou não. E era, tipo assim, para dar ele 4 dias, né? Muito próximo, então ele precisava. E assim, eu olhei todos os guichês lá, que estavam lá, e foi esse cara que foi lá, era tipo assim, a gente via que ele era o que mandava ali, parece, sabe? O que era o mais velho da casa. E foi esse que ele chamou. E até eu fiquei com medo, eu fiquei pensando assim, tomara que eu não vá nesse ali, porque ele era o que parecia que mandava na casa ali, né? E ele tava negando bastante gente ali. Eu ouvia, ele aceitava um e negava 2, 3. E foi nesse que a gente foi. Mas, então, chegando lá, ele fez bastante perguntas para nós, que às vezes eu vejo... Agora faz muito tempo. Antes a gente assistiu alguns vídeos, né, para ver como que era a entrevista e tal. Vi muita gente falando que não fizeram pergunta e foi que simplesmente chegou e foi negado. Outra pessoa disse assim, que chegou e disse assim, você foi aprovado. Todas as pessoas que passavam lá nesse dia, eu via assim que eles conversavam bastante. Não era assim como eu via no pessoal dizendo assim que só chegou e já foi negado ou já foi aprovado, né? Eles demoravam um pouquinho, sim, para fazer as perguntas. E nós saímos do hotel e esquecemos de falar quanto que deu a conta. Que nós vamos voltar pro hotel, né? Não, nós vamos voltar pro hotel ainda. Então, a gente volta depois pro hotel. Nós vamos voltar a pagar a conta do hotel ainda. Lá, então, vamos começar a nossa entrevista. O rapaz chamou a gente pro guichê dele lá, aquele que eu tava com medo. Era um homem. Era um homem, um senhor já de uns 48, 50 anos, eu calculo. Ele era, ou mais. Ele falava assim, aquele português bem enroladão, bem assim, inglês. Mas dava pra entender, né? E primeira coisa que ele perguntou foi o motivo da viagem, né? Sim. E a gente respondeu turismo. Sim. Turismo e negócios, Turismo e negócios a gente respondeu. Aí perguntou qual o destino. Aí nós falamos que nós estávamos indo para Orlando, né? E se conhecíamos alguém aqui nos Estados Unidos. Isso. E a gente falou verdadeiramente que a gente não conhecia ninguém. Perguntou quantos dias que a gente ia ficar. Pessoal, até esse aí dos dias, a gente estava no dia que a gente estava preenchendo o formulário lá, eu vi alguns comentários, alguns falando que botou 15 dias, outro botou 10 dias. A gente colocou 5 dias, porque nós achamos que quanto menos prazo de tempo, mais fácil seria a aprovação. Eu acredito assim, pode ser que é loucura da minha cabeça, mas eu acreditei que como a gente tem empresa no Brasil, tem tudo... Até também, sim, vamos supor assim, menos dias, menos gasto que você precisa comprovar. Vamos dizer, 15 dias ou um mês, você vai ter que comprovar uma renda bem maior. Vezes 6, né? Vezes 6. Então, na nossa, a gente colocou 5 dias. 5 dias. Eu já vou colocar aqui, então, entre parênteses. Quando a gente veio para Orlando, então, a gente já pegou... como era 5 dias que a gente preencheu lá quando a gente for tirar o visto, aqui a gente daí mudou próximo para 7 dias na imigração. A gente já veio com 7 dias de hotel reservado, a gente já veio com o ingresso do parque, a gente escolheu um dos parques mais barato, que foi o SeaWorld, que a gente encontrou. Muito legal. Bem legal, para levar com as crianças. Já alugou o carro, né, por 7 dias. Sim. Tudo isso a gente já apresentou.
já apresentou lá no Aeroporto Internacional em Curitiba. Então É, fica registrado lá. Isso antes de sair do Brasil, a gente já mostrou a reserva do hotel aqui. já aparece para imigração aqui. Aqui já aparecia a hora que nós entramos ali, eles já sabiam onde é que nós ia ficar. Então é importante ter esse tipo assim, que não fique muito diferente do que você colocou lá. Porque como que você... Nós realmente não tínhamos na casa quem ficar, mas assim, depois você vai ficar onde? Chega ali na imigração, eles vão perguntar, talvez, né? Não sei, estou supondo. Vai perguntar, vai ficar onde e tal, né? Mas a gente pode, lá no final, vamos falar da imigração. Sim. Então, lá, a gente falou 5 dias. Perguntou pra nós. Geralmente, ele perguntava pra nós. É pra nós, nunca... Assim, eu não vi ele direcionar tanto pro Ed ou tanto pra mim. Ele ou porque nós antes. Ficávamos assim já, os dois prestando atenção. Mas... nós ficava curioso ali, o que eu ia falar. Ele, sim, a gente respondia meio junto, sabe? A gente... Um subia por cima do outro e respondia aqui, que nem nós estávamos falando aqui realmente. Deve ser da mesma maneira. Desse mesmo jeito, se não foi muito cordial ou... Não, assim, a gente tem que se educar um pouco. Nós fomos bem normal. Aí ele perguntou se nós já tínhamos feito outra viagem fora do país. Isso. Eu disse não. Daí deixei o Ed responder ele. Aí o Ed respondeu. Eu respondi que tinha ido pra Argentina e que tinha ido pra... Uruguai. Por Uruguai. Uruguai é meio fake news, mas pra Argentina já tinha ido. E Paraguai também. E Paraguai. Então essas viagens não precisa você ter, né, nem passaporte. Sim, é ali dentro de casa, né? Então, foi isso que ele respondeu. Eu falei que não fui, e eu também nunca fui, nem pro Paraguai. Perguntou pra mim, daí ele perguntou assim, qual que era a minha escolaridade e se eu fiz faculdade de Direito. Por quê que ele perguntou isso? Porque quando eu preenchi... como é que é o nome do formulário? DS-160. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Mas é o formulário que você preenche lá no online. Eu acho que é DS-160. Eu acho que é, gente. Errado. Desculpa, gente, eu não ter ido pesquisar de novo para conferir bem certinho com vocês. Nós acabamos de chegar e estamos gravando o vídeo para vocês aí, então... Mas acredito que é isso. Se tiver alguma coisinha errada, aí vocês perdoam nós. É aquele formulário que você preenche quando você vai marcar agendar o teu visto americano. Lá tem várias perguntas e lá perguntava a escolaridade, para você falar que ano que você estudou, até que ano que você estudou, onde você trabalhou, os trabalhos que você teve na tua vida. Trabalho atual, anterior e o anterior do anterior. Isso. Então lá nesse formulário online, lá que a gente preenche, eu preenchi que eu estudei, que eu tinha escolaridade superior incompleto, porque eu fiz um ano de administração, no outro, daí comecei a fazer direito, eu fiz 3 anos de direito e eu abandonei a minha faculdade. Coloquei lá o ano que eu iniciei e o ano que eu parei. E o nome da faculdade, tudo, né, que eles pedem. E então por isso que ele já está conferindo ali, ele né? Ele está conferindo tudo que você está falando, ele já está conferindo na tela lá. Ali. Então ele perguntou isso para mim. E daí eu falei que eu parei, que eu fiz 3 anos e que eu parei. Então foi bem uma conversa. E daí perguntou pra você, né? Ele disse, você estudou? Eu disse, eu não. Bem assim. Mas, então pra você ver como ele conversou bastante. Ele falou, e você estudou? Eu falei, eu não. Uhum. Aí ele perguntou, lá naquele formulário, então a gente também preencheu no que a gente trabalhava. Aí eu coloquei os registros que eu tinha na minha carteira, eu coloquei. E daí do Éder também. Então, antes o Éder trabalhava na empresa do pai dele, né, que também era de erva mate. Eu também fui registrada nessa empresa. Antes eu já trabalhei de agente de saúde, né, para a prefeitura. E depois também eu trabalhei junto com a empresa do pai dele e depois a nossa própria empresa, também de erva mate. Aí ele pediu, então, em que trabalhávamos. Aí a gente falou que a gente trabalhava, tinha uma empresa de erva mate. No ramo de erva mate que fazia chimarrão, né? Era vendido para fazer chimarrão e chamate. Aí ele pediu o endereço da empresa. Aí a gente passou o endereço da empresa, que era numa outra cidade próxima onde a gente estava morando, né? Aí passamos o endereço da empresa. Bem certinho, completinho. Só que não tinha número, realmente não tinha número. A empresa lá não tem número, não consta. Era tipo no final de rua. O final da rua da cidade, ela começa a estrada de chão. Então lá a empresa ela não tinha número realmente. Eu deixei sem número. Aí ele falou assim, porque daí
eu preciso do número da você empresa. me passa o número da empresa que eu vou no procurar aqui no Maps aí para mim ver bem certinho. Eu falei, não, mas lá não tem número. É o final da rua, nessa rua que o senhor está procurando, na rua 15 de novembro, é a última empresa da rua. O senhor só, o senhor ir reto, o senhor E o vai Ed saber. já foi ensinando ele Eu a falei, ir na não, empresa. eu falei, não tem número lá. Aí ele perguntou pra mim, até o Ed não entendeu e eu respondi. Ele falou pro Ed, se era o mesmo endereço da nossa casa. Aí o Ed não entendi, falou, né? Eu falei, endereço da nossa casa, eu falei, não é o endereço da nossa casa. Eu falei, não. Falei olhando pra ele, não. E repeti pro Ed. Ele perguntou se era o endereço da nossa casa. Daí o Ed também respondeu, não. Essa parte eu lembro. Aí não era, né? Não era na nossa casa. Ele perguntou também o que se fazia na empresa. Sim. Pediu para explicar para ele sobre o que era feito na empresa. Aí o Ed começou a explicar, né? Que pegava as folhas de erva mate, que a erva mate é uma árvore que ela aproximadamente tem entre 3 a 5 metros de altura, que você tira as folhas, leva para a indústria, desidrata, faz todo o processo. Ele falou bastante. Deixa na bolsa, depois vai para as pessoas. Aí ele perguntou assim, chimarrão? Daí eu falei que vai para as outras empresas, né, para produzir o processo final. Daí ele falou, o chimarrão? Daí eu falei, sim, o chimarrão. Daí ele falou também fazer tererê. Ele perguntou quantos funcionários tinha na empresa. Sim. Aí era 5, né? Era 5 funcionários tinha na empresa. Aí ele pediu, mesmo assim, olha quanta pergunta ele fez para nós. Ele pediu um comprovante de renda. Ele falou assim que se eu poderia dar alguma comprovação que a empresa tinha movimentação, né? Diz, tem alguma comprovação que a empresa tem movimentação? Eu falei, sim, eu tenho os extratos financeiros aqui, tanto da empresa quanto o meu, qual que o senhor quer? Ele mostrou Daí os dois. Ele não me respondeu, eu entreguei os dois para ele, eu entreguei tanto da minha pessoa física quanto da empresa, né? Entreguei os dois extratos para ele lá, os 3 últimos meses, né? Com todas essas perguntas, ainda dava para sentir assim, que parecia que ele ia negar que ele estava meio desconfiado, sim, parecia. O nosso visto. Aí ele questionou assim, ele questionou sobre o tempo da empresa. Ele falou assim, é muito pouco tempo de empresa. Daí eu senti outra coisa, assim, no meu coração... assim, nessa época que a gente estava fazendo visto, a nossa empresa estava indo bem lá. A gente estava realmente com vontade de vir para cá, mas a passeio. Nós queríamos vir, conhecer e tal, mas daí Deus mudou tudo. Aí a coisa começou a ficar ruim. Mas nessa época tava bom, hein? Tava bem bom, você tava vendendo muito produto. Mas, aí então, nessa época, em 2022, a nossa empresa tinha 2 anos apenas. 2 anos quase 3 anos. Quase 3 anos já ela tinha de existência. Aí ele falou assim, quando ele falou assim, mas tem muito pouco tempo a empresa de vocês. Eu senti, assim, sabe, no meu coração que ele ia negar. Aí eu me intrometi, assim. Ele estava falando comigo, né? Do que eu estava explicando para ele, a erva mata e tal, o processo, funcionário e tudo. Daí o Ed explicou tudo, daí ele falou assim, olhou o comprovante, daí ele falou assim, mas é muito pouco tempo a empresa. Daí eu falei assim, sim, essa é... Aí eu falei bastante. Falei, assim, essa é a nossa própria empresa, tem apenas 2 anos, porém a gente sempre trabalhou com erva mate, antes era uma empresa familiar. O Ed trabalhou a vida toda dele na erva mate, porém era na empresa do pai dele, numa outra cidade. E agora na minha cidade natal, né? Agora, e daí eu falei pra ele, agora a gente tá tendo o nosso próprio negócio. Falei assim pra ele. Aí ele falou, era isso que eu precisava saber. E daí ele disse, aprovados. Só que agora que eu falei da nossa cidade, eu lembrei de mais uma pergunta que ele fez, que eu até não anotei aqui. Ele perguntou se nós tínhamos casa própria. Sim, perguntou. Perguntou se nós tínhamos casa própria. E eu falei que não era onde era situada a nossa empresa. E nós estávamos pagando aluguel no pagávamos aluguel na cidade vizinha da nossa empresa e a nossa casa era na cidade natal nossa. Isso. Não era ali. Então, na verdade, a gente passou 3 endereços, né? Da cidade natal, onde era a nossa casa, aonde a gente estava morando, né? E aonde a nossa empresa tinha a sede da nossa empresa. Isso. Então, essas foram as perguntas que ele fez. Aí, depois, no final, assim, que completou para ele dar o ok de aprovado para nós, foi a gente falar que a gente já trabalhava com erva mate, mas começou a nossa própria empresa na verdade, assim, há pouco tempo. E era familiar, no caso. E até, na verdade, assim, uma coisa bem legal que eu achei, que não foi, assim, um bate e volta, tipo um juiz.
Ele conversou realmente com a gente explicou sobre a erva, explicou sobre as casas, explicou um monte de coisa, a gente realmente explicou para ele. Parece que ele queria realmente saber, ele ficou muito, na verdade sim, ele questionou bastante, mas assim, parece que ele ficou curioso sobre o assunto, né? E como, graças a Deus, era verdade, né, tudo que a gente colocou, então ficou fácil pra gente conversar. Pra gente explicar o que, né, situações. E daí quando ele falou assim, aprovados, eu olhei pra ele e fiz assim, não fomos aprovados? O Ed não entendeu. Daí ele falou, ficou triste. Ele falou, não fomos aprovados. Daí ele falou assim, não, aprovados. Eu falei, obrigado. E a gente saiu feliz. E daí saímos felizes dali. Eu acho que a gente falou bem alto, toda a nossa conversa, eu acho que a gente falou bem mais alto do que os outros. Eu também acho. As outras pessoas falaram baixinho. E eu acho que a gente acabou falando bem alto lá. Pelo que eu lembro. Daí ele segurou nossos passaportes, né? Ele segurou nossos passaportes e não nos entregou nenhuma folha, nada. Não nos entregou nada. Daí ele falou que o nosso passaporte ia ser enviado em casa, já prontinho com E o nosso e o das crianças, né? Já estavam juntos. Todos. Das crianças. Ia ser enviado lá em casa, no endereço de casa que a gente pagou, né? Então, 2 dias antes da gente ir, a gente pegou a opção lá de ser entregue pelo correio. Isso. Senão você teria que voltar lá em Porto Alegre buscar. Para nós não tinha condição. Até o Ed não queria e estava assim, meio assim, eu pensei mas agora eu vou pagar e se for negado, um dinheiro que eu vou perder. Daí eu pensei assim, mas se for aprovado também eu não vou precisar ir lá, que eu vou gastar muito mais. Era carinho, não era tão barato, mas daí eu cutuquei ele e falei, vamos, né, pelo amor de Deus. Aí pagamos, ainda bem que pagamos, porque daí depois não tem muito tempo de fazer essa opção lá na hora. Então você tem que fazer antes. Dele ficou com o passaporte e acho que deu uns 10 dias. Acho que uns 15 dias. Chegou lá em casa o não passaporte. Lembro certo, pessoal. Certinho lá. Então, aí saímos felizes lá de dentro do consulado, lá da embaixada. E o moço já tava esperando nós lá, né? Bem chique. O chofer nosso lá do começo da história tava lá esperando, faceiro nós lá. Aí ele falou, com certeza foi aprovado, saíram pelo rosto de vocês já deu pra ver que foram aprovados. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Foi tudo bem. E aí fomos, né? De volta com o nosso chofer. Sentados atrás, ele na frente, nós lá atrás, lá sentados. Ele ainda estava ali, entregou a chave pro Ed do carro. E nós voltamos daí pro até hotel. ele brincou comigo, eu fiquei com vontade de dar uma volta com o carro. Daí eu falei assim, podia ter ido. E então daí lá no hotel o Ed foi acertar a conta, né? Sim. Daí nós chegamos, fomos lá em cima, trocamos. Nem trocamos de roupa não. Só pegamos nossas malas e descemos para acertar o fecha do caixa ali. Daí, um Kit Kat, uma barrinha de cereal e uma água. Deu quanto, amor? R$47. R$47. Não sei como foi isso, mas deu R$47. Eu não sei qual foi a soma ali, mas deu R$47. Foi só isso, gente, não foi mais nada. Só. E mais os 500 da noite. Mas nós ficamos tão felizes de pessoa. E outra coisa, o cara ele cobrava R$80 para levar a gente até lá no consulado, esperar a gente retornar, né, no hotel. Daí quando retornamos, eu tava tão feliz que eu já dei R$100 para ele, eu já dei 20 de gorjeta, já achando que eu já tava americano. Já tava se sentindo, né? Já tava com o costume aqui nos Estados Unidos, já tava dando gorjeta. Então, pessoal, esse foi o relato da nossa entrevista. Eu sei que tem todos os tipos, né? Para cada pessoa é uma forma. Com certeza tem algum detalhe aí que eu esqueci de contar, porque já faz um tempo. Mas eu lembrei mais das perguntas. Olha, agora durante o vídeo eu já lembrei de mais uma. Então foram várias perguntas que eles fizeram para nós. E para nós, né? Mas talvez para outras pessoas sejam menos perguntas, né? Talvez estava um pouco desconfiado de nós, não sei. E outra coisa assim, eu notei também que muitas pessoas ali que ele descartava, vamos dizer assim, ele fazia metade das perguntas que ele fez para nós, tipo assim, umas 3, 4 perguntas e talvez assim já dizia que não, sabe, o pessoal já saía dali. Eu vi muitos vídeos que diziam assim, fale o mínimo possível. Não sei, pessoal, nós falamos assim, razoável, né? Porque se faça o mínimo possível, em alguma situação ali talvez não ia dar.
que nem ali, eu tentei, eu senti Tipo assim, da que ele ia empresa, lesar, da né? empresa. Eu falei E mais. da empresa, por exemplo, ali, que ele estava querendo saber o número da empresa, para ele procurar lá no Google. Eu sei que ele não estava querendo procurar no Google, é que eu tinha colocado que não tinha número na minha empresa, e não tinha realmente. Entendeu? Se eu inventasse um número lá, 1000, né? Ele dizia, negado, porque não tinha número lá na DS que eu tinha preenchido. Ele, como é que daí surgiu um número que eu não tinha colocado número nenhum? Então tem que ficar bem atento a isso, é que nem eu falei lá no outro vídeo. E para não se contradizer nas informações que você colocou no formulário. Porque ele não faz nenhuma pergunta, todas essas perguntas já tinha resposta no formulário. Todas. Porque eu coloquei sobre as empresas, eu coloquei sobre o trabalho, coloquei sobre o estudo. Então, eu acho que ele pergunta mesmo o que você preenche ali no formulário. Então, esse foi lá da entrevista. A nossa entrevista aqui nos Estados Unidos, ali em Orlando, no aeroporto da imigração, não tem como fazer um vídeo, porque ele não fez nenhuma pergunta. Esse foi o nosso caso. Não, ele só pegou, né, as minhas digital, a digital das crianças. A tua foi só foto. Ah, não, minto. Foi foto minha das crianças e da Dalila digital. E disse, pode entrar. Então, só. Nada. Nem se você tinha trazido R$1. Não perguntou nada. Nem se você tinha algum documento, nada. Absolutamente nada. Eu até achei, sim, porque eu não sabia, não tinha passado. Eu até achei que a gente ia passar pela imigração. Depois disso, eu não entendi. A Dalila achou que era uma pré-seleção e depois ia pra conversar realmente, né? Nós tivemos essa sorte, assim, ele não fez nenhuma pergunta para nós, nada. Então ele só tirou foto do Ed, tirou foto das crianças ali, né, no computador, ali pelo monitorzinho ali do computador. E eu tirei a foto e coloquei as digitais. Só foi isso mesmo. Ele nem conversou com a gente, não falou nada, na verdade. Só, realmente falou assim. Disse, pode ir. Pode seguir, só isso. Então, nessa parte foi assim. Tem mais alguma coisa que você lembra? Eu acho que não. Daí, depois que nós saímos do consulado dos Estados Unidos, nós pegamos e fomos em Cleveland buscar nossos filhos que estavam lá na casa do pai e da mãe. Aí pegamos eles e voltamos para Canoinhas, né? E depois disso demorou 2 anos até a gente trabalhamos fazer a com a nossa empresa, trabalhamos numa outra empresa, daí fomos trabalhar de funcionário para um amigo meu e aqui estamos para contar novas histórias para vocês. Recomeçando a nossa vida, que parecia que estava indo muito bem e de repente deu um giro e aqui estamos. Isso aí. Se Deus quiser que esse recomeço aí seja de vitórias e bênçãos e de aprendizados também. Que é importante a gente estar vivo, com saúde, feliz e disposto a lutar. A recomeçar sempre. Com Deus no comando e o resto. E para vocês que estão buscando fazer o seu visto, fazer a sua entrevista, então aí fica às vezes para vocês tirar alguma dica, né? Como foi a nossa. E tente entregar na mão de Deus, se preparar, buscar bastante vídeos diferentes para vocês tomar como exemplo, mas eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. De vocês, quem quer chegar até aqui nos Estados Unidos, de vir. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo. Do nosso relato, de como foi com a gente. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenham um excelente dia. É isso aí. Valeu, tchau. Até o próximo vídeo.